Sobre a parte que você tava na maçonaria e saiu, né? Eu saí só porque eu comecei a parar de acreditar em Deus. Teve alguns probleminhas políticos, de dentro de loja, com relação à federação, essas coisas. Mas o que me fez sair da maçonaria foi porque eu parei de acreditar em Deus e você precisa disso, e eu achei que era incoerente eu continuar lá. Mas a maçonaria foi muito legal pra mim, cara. Eu conheci muita gente boa. De verdade. Conheci uns bosta também, mas tem todo lugar. Tem todo lugar. É. Mas eu entrei na maçonaria para ter acessos e eu consegui esses acessos. Hoje eu conheço os principais nomes da magia do Brasil por conta da minha época de maçonaria. É, porque tem, porra, tem uma cacetada de mago que é maçom, né, mano? De mago, de Sim. espiritualista, enfim. E também não, né? Também tem uma gente porrada também que é advogado, médico. É que a maçonaria é uma sociedade de homens, na verdade, né? Você tem que ter uma figura aí de criador, mas ela não necessariamente é mágica, né? A maçonaria ela funciona muito de acordo com a loja. Ela não tem uma ordem necessariamente que vem de cima e te obriga a aprender tal coisa. Ela tem alguns ditames básicos ali, mas o que você vai realmente no dia a dia da loja é a loja que decide. Então tem lojas que são muito filosóficas, tem lojas que são mais místicas, tem lojas que são mais esotéricas. Depende de onde você cai. Eu frequentei 3 lojas diferentes. E cada uma delas... A última loja que eu frequentei ela era quase um centro de umbanda, assim. Inclusive, eu era chanceler dessa loja, eu tinha que ficar brecando o pessoal. Porque eles ficavam falando de umbanda no meio da reunião e tinha gente que não era da umbanda. Fugia do negócio. Aí eu tipo, oxe, gente, não é centro aqui, vamos voltar pro... Já vai indo pro... A Ellen perguntou se é verdade que só homem pode entrar na maçonaria. Hoje em dia parece que tem algumas... Então, é que eu não sei. Na época que eu estava lá, estavam começando um processo de miscigenar. Eu não sei se esse processo foi pra frente. Mas acho que tem algumas vertentes ali da Então, é que essas são lojas que a gente chamava de espúria. Espúria. Então você tem a maçonaria masculina, a maçonaria feminina e a maçonaria mista. Só que a feminina e a mista eram espúrias. Só que na época que eu tava, se eu não me engano, na Grand Lodge de Londres, já tinham aceitado uma moça. Então eu não sei como é que esse processo tá, porque eu já saí tem 10 anos, eu acho, na maçonaria. Tem muito tempo. Você chegou a ser atacado por maçom depois que saiu ou não? Não, nunca. Inclusive, muitos maçons ainda me consideram maçons. Eu pedi o quit placé, que eles chamam, né? Ou seja, eu realmente saí da maçonaria, eu não tô adormecido. Mas tem muito maçom que me considera irmão ainda, me chama de irmão, tarará, por respeito, por amizade, por amor. Né, mas nunca sofri represália, nunca sofri nada. Eu sofro mais ataque de não maçom sobre maçonaria. Sim, claro. O Paulo Sanches falou, pergunta para o Nino sobre a cabala, fora da religião, como sistema. Deixa eu explicar a minha relação com a cabala, tá? Primeiro, ó, pra você ver a minha relação com a cabala. Né? Quando eu comecei a estudar magia, a gente era levado, né? Os mestres levavam a gente a navegar por vários barcos, né? Com vários barcos. Um deles foi a cabala. Eu desisti de aprender no começo. Eu comecei e desisti. Porque eu entendi que a cabala, eu precisava muito adentrar no paradigma judeu em questão de cultura, sabe? Pra entender, porque os caras pensam diferente da gente. Sim. É que nem você comparar um japonês com um brasileiro. A cultura, é um choque cultural mesmo. É outra cultura. E tinha coisas que eu não conseguia entender, né? Então eu desisti. Muitos anos depois, eu fui convidado para fazer parte do Comitê de Direito e Liberdade Religiosa da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu fui convidado pela dona Márcia Reicher, que é uma advogada, e é judia. Então eu acabei frequentando a casa dela, e aí eu comecei a entender o processo do judeu. E aí eu voltei a estudar. Só que pra mim ainda tava muito maluco. Porque tinha uns negócios, por exemplo, as clifotes lá, o derramamento de Deus, ele vai se tornando cada vez menos Deus conforme chega mais perto. Pra mim não fazia sentido. Só que aí o que aconteceu? Eu comecei a ler Cabala e eu entendi, e isso é completamente meu, que a Cabala é mais um mapa mental. Então você tem lá cada clifa, né? Fazendo um... Cada clifa... Eu tô falando da outra cabala. Cada sefira agindo como uma coisa que você pode desenvolver um plano, passando por cada uma dessas sefiras para você melhorar o plano. E eu aprendi isso exatamente quando eu me divorciei. Voltei para casa dos meus pais.
E quando aconteceu isso, eu voltei pra casa dos meus pais pelado, assim. Voltei com 50 mil reais de dívida com a minha filha e sem emprego. Porque eu tinha uma empresa que eu tava em depressão por muito tempo, então eu perdi cliente, um monte de coisa. Eu voltei cagado. Aí como eu tava no chão, né, eu falei assim, bom... Tô em Malkuth. Eu só tenho uma oportunidade, cara. Só ir pra cima. Ou eu cavo pra me afundar mais, ou eu cavo pra sair do buraco. Então eu vou sair e vou sair atirando. Aí eu falei assim, quem que eu quero ser a partir de agora? E aí eu todo um pensamento e tal, e eu falei assim, não quero mais trabalhar como designer, não quero mais ter empresa, pau no cu. Eu comecei a perceber que eu odeio rico. Porque eu frequentava esses lugares, né? E rico, ele é preconceituoso, ele é racista, ele é um monte de coisa que eu não conseguia, me fazia mal, me ajudou a ter depressão. Eu falei, eu quero ser mago então, vou ser mago. Então eu precisava, primeiro, criar o mercado, porque não existia um mercado de mago, existia um mercado esotérico, que não é a mesma coisa, né? Então eu precisava criar esse mercado. Aí eu falei assim, bom, o que eu vou fazer então? Vou usar a Cabala como mapa mental. Aí eu tinha meu Malkuth, meu Keter, aliás, meu Keter e meu Malkuth. Falei assim, tô aqui, quero chegar aqui. Aí eu estabeleci todo um plano, dividi em 3 anos, que são os 3 mundos. E em 3 anos eu cheguei onde eu queria. Sendo um dos principais nomes da magia hoje no Brasil. É difícil você procurar alguma coisa de magia sem saber quem eu sou. Pro bem ou pro mal você sabe que eu existo. Trabalho exclusivamente com isso, né? Tenho os meus atendimentos. Eu desenvolvi um jeito de fazer atendimento. Tem a educação mágica, que tem os cursos. Tem a universidade mágica, tem um monte de coisa. E agora eu tô até com um templo, né? Então a Cabala pra mim, ela funciona como um mapa mental. Muito físico, não tem nada de... É muito dia a dia ali de lida. E eu devo muito a Cabala. A Cabala me transformou em quem eu sou. Mas desse jeito, né? Não é Deus, divindade, nem nada. É o mapa mental.